E aí, beleza? Na vila de Skarnes, na Noruega, os oficiais Judith e Reinert encontram o corpo de uma garota chamada Live no meio de um campo. Reinert acaba vomitando porque ele namorou Live nos tempos de escola. Os policiais chamam a agência funerária local, que é de propriedade do irmão de Live, Odd, e de seu pai, Arvid. Os homens tentam agir profissionalmente enquanto recolhem o corpo, mas é claro que estão devastados por dentro. Durante a autópsia, um médico corta o peito de Live e fica chocado ao ver o ferimento sangrar. De repente, Liv tem uma convulsão antes de arrancar a faca do peito enquanto grita. Mais tarde, Liv acorda no hospital com Odd ao lado dela, mas a última coisa que ela lembra é de estar caminhando há 4 dias. O Dr. Sverre confirma que ela está viva e saudável, teorizando que o coração dela parou por causa de hipotermia. Arvid liga para Odd para saber como está a situação e pergunta se Liv está diferente agora, mas Odd não percebe o significado oculto por trás da pergunta. Sverre diz a Live que os exames estão normais e que ela pode ir embora hoje, então Live vai pegar um lanche. Judith e Reinert aparecem para pedir desculpas pela confusão e avisam que a imprensa quer fazer uma grande história disso. Quando os irmãos voltam para casa, Arvid se recusa a ver a filha e Odd acha que ele está apenas se sentindo culpado por não ter percebido que Live estava viva. No entanto, Arvid parece assustado e fica olhando fixamente para uma garrafa de clorofórmio. Enquanto guarda suas coisas, Live percebe que seu colar sumiu, mas Odd jura que não o encontrou no corpo dela. Ela também come um pedaço de chocolate, mas surpreendentemente odeia o gosto. Mais tarde, durante o jantar, Arvid acende uma vela e observa a reação de Live, notando que ela congela por um segundo. Isso o deixa nervoso e ele sai da sala irritado. Live fica chateada com a atitude do pai e decide dar uma volta para clarear a mente. Ao sair, percebe que consegue ouvir Odd falando com sua esposa Rosie, mesmo eles estando no andar de cima. Parece que ambos acham que ela está agindo de forma estranha. Cada vez mais irritada, Live começa a correr, alcançando uma velocidade impressionante sem nem suar. Em poucos minutos, ela chega ao campo perto do celeiro onde encontraram o corpo dela e encontra o local facilmente porque a grama não cresce ali. Quando toca o chão, as memórias voltam. Alguém a pegou por trás e injetou algo em seu pescoço antes de roubar seu colar. Ela tentou fugir, mas mal correu por alguns segundos antes de desmaiar. Live corre imediatamente para a delegacia e conta a Reinert que foi atacada. Reinert não acredita nela porque os médicos não encontraram ferimentos. Em casa, Arvid pega uma fita antiga. A voz de sua esposa explica que se ele está ouvindo aquilo, ela realmente morreu dessa vez e pede que ele cuide dos filhos. Ela também pede que Arvid fique de olho em Live, porque a escuridão da mãe pode estar se espalhando para ela. Quando Live chega em casa, Arvid começa a interrogá-la, mas nota que os olhos dela estão mudando e fica assustado, saindo do local. Depois disso, Live desabafa com Odd sobre a situação, sem entender quem gostaria de matá-la e por que o assassino abandonou o corpo dela no campo, além do comportamento estranho de seu pai ultimamente. Odd comenta que gostaria que houvesse um assassino em série solto para conseguir mais clientes, já que ninguém morre naquela pequena cidade. Momentos depois, Arvid chama Live ao escritório e, após uma luta, consegue nocauteá-la com clorofórmio enquanto pede desculpas. Ele então arrasta o corpo para o porão. Odd ouve um barulho, mas quando vai verificar, só vê o pai. Arvid inventa uma desculpa sobre verificar o crematório e sai. Quando Live acorda, ela se encontra dentro de um caixão. Ela começa a gritar e empurrar, mas Arvid a ignora. Ele empurra o caixão para o crematório e liga as chamas, achando que está fazendo a coisa certa. O calor faz Live surtar e ela finalmente consegue quebrar a madeira para sair do caixão. Arvid ouve o barulho e olha pela pequena janela, percebendo que a filha está tentando escapar. Ele puxa uma alavanca para baixar uma parede grossa que sela a saída. Live consegue colocar os dedos embaixo da parede antes que ela feche completamente e usa uma força incrível para levantá-la e conseguir rastejar para fora. Ao notar que de alguma forma não está queimada, Live fica chocada ao perceber que foi o pai quem fez aquilo. Arvid pede desculpas novamente, explicando que fez isso para o bem dela. Ele também menciona que não conseguiu ajudar a esposa, que passou pelo mesmo. Quando ele se aproxima para agarrá-la, diz que tem provas em casa e Liv grita. Algumas horas depois, Odd recebe uma ligação
telefonam informando que Arvid está morto. Ele vai até o quarto de Live para dar a notícia e ela o abraça enquanto esconde as mãos manchadas de sangue. Um flashback mostra que Live empurrou o pai por medo e acidentalmente o jogou escada abaixo. Mesmo sendo um acidente, a culpa ainda a atormenta. Logo, Judith e Reinert chegam à cena do crime. Judith acha que é um caso simples de um homem velho tropeçando e caindo, mas Reinert aponta que é suspeito a mesma família ter duas mortes misteriosas em uma semana. Odd também aparece para buscar o corpo e, ao ver o pai morto, perde a paciência com os policiais. No caminho para o necrotério, Odd para em um posto de gasolina para usar o banheiro e acaba gritando nos papéis toalha. Depois de deixar o corpo no necrotério, ele vai até a agência funerária e senta no escritório principal enquanto tenta aceitar que tudo agora é dele. Na gaveta encontra vários envelopes do banco e vai consultar o assessor financeiro da família. Descobre que Arvid tinha muitas dívidas que agora estão no nome de Odd. Ele tem 2 semanas para pagar ou a família perderá a casa por causa da hipoteca. Ao voltar para o escritório, Odd descobre que algumas crianças picharam a janela com imagens sujas. Ele começa a limpar imediatamente e é interrompido por Martin, que sugere oferecer descontos para atrair mais clientes e deixa um panfleto promovendo suas aulas de vendas. Em casa, Live explora o lugar do pai e encontra as fitas. Ela ouve sua mãe falando sobre uma escuridão dentro dela e como não conseguiu impedir que isso a dominasse, além de pedir para Arvid fazer algo se Live passasse pelo mesmo. Furiosa, Live joga a fita no chão. Rose ouve o barulho e tenta oferecer apoio, mas Live esconde a fita e diz que vai trabalhar porque precisa de uma distração. Live trabalha como enfermeira em um lar de idosos e quando precisa tirar uma amostra de sangue de uma senhora, ela se distrai com o pulso sob a pele enrugada, como se a hipnotizasse. Quando o sangue sai, Live se distrai de novo e seus olhos mudam de cor. A seringa cai de sua mão e ela quase desmaia, mas seu colega Mathieu a segura a tempo. Live corre para o banheiro e lava as mãos nervosamente, mas não consegue tirar a mancha de sangue do uniforme. Ela tenta sugar a mancha e seus olhos mudam de cor novamente enquanto começa a gostar do gosto. Ao se olhar no espelho, percebe que a escuridão mencionada pela mãe significa se transformar em vampira. Ela continua sugando a mancha até ser interrompida por Rose, que vai checar como ela está. Live diz que só estava tonta, mas agora está bem. Rose, preocupada, acha que Live não está bem e a manda para casa. No necrotério, os médicos forenses abrem o peito de Arvid e ficam chocados com o que encontram. Eles chamam imediatamente Judith e Reinert para contar que as costelas de Arvid estão quebradas, indicando que alguém o empurrou. Agora Reinert acredita na história de Live e acha que alguém está atrás da família inteira. Enquanto isso, Live volta ao campo para procurar pistas, mas não encontra nada. Nesse momento, Reinert a encontra e informa que iniciará uma investigação formal. Live finge concordar, mas não consegue parar de olhar para as veias no pescoço dele. Ela se inclina para tentar mordê-lo, e Reinert pensa que ela quer beijá-lo, então se aproxima, fazendo Live voltar à realidade e recuar. Depois, Live vai ver Sverre e conta que anda se sentindo tonta. Ele tira uma amostra de sangue para fazer exames. Mais tarde, no jantar, Rose faz um brinde em nome de Arvid. Odd compartilha que conversou com o assessor financeiro, mas não menciona as dívidas. Enquanto ele fala, Liv se distrai com o som da mastigação dele e de repente surta, gritando e jogando o garfo. Envergonhada pelo ataque, ela corre para se esconder no quarto e percebe que seus olhos mudaram de cor novamente. Desesperada por respostas, Liv verifica outras fitas e descobre que a mãe perdia o controle quando os filhos choravam demais. A mulher dizia que precisava de pelo menos um pequeno gole de sangue. No meio da noite, Liv sai de casa escondida e vai até o lar de idosos. Ela pega uma seringa e tira uma amostra de sangue de sua paciente, dizendo que é apenas um teste de rotina. Depois que a senhora volta a dormir, Liv limpa o ferimento e lambe o dedo, confirmando novamente que gosta do gosto. Isso a faz pegar a bolsa de sangue e começar a beber. Mas ao se olhar na janela, ela se sente culpada. Quando está prestes a sair, a senhora sofre uma parada cardíaca. Liv tenta reanimá-la, mas é tarde demais. A mulher está morta. Ela aperta o botão de emergência e se esconde debaixo da cama antes que Mathieu entre no quarto. Mathieu também tenta reanimar a senhora, mas logo desiste e faz
uma oração antes de sair. Assim que ele vai embora, Liv tenta escapar, mas descobre que Mathieu trancou a porta e as janelas estão sempre travadas por questões de segurança. Na manhã seguinte, Rose consola Odd que precisa preparar o corpo do próprio pai para o funeral. Ele está prestes a confessar sobre as dívidas, mas é interrompido por uma ligação pedindo para buscar a senhora do lar de idosos. Odd não consegue evitar ficar feliz que alguém que não é da família morreu, porque isso significa mais trabalho. Enquanto isso, Reinert está verificando todas as câmeras de segurança da cidade. Judith ainda acha a ideia de um assassino em série na vila ridícula e lembra Reinert que às vezes as pessoas simplesmente morrem de ataque cardíaco. Como Reinert insiste, Judith conta que costumava ser obcecada por um caso também. Ela pressionou muito os suspeitos nos interrogatórios e agora acredita que todo esse estresse foi o que levou a mãe de Liv a tirar a própria vida. Por isso, ela não quer anunciar que há um assassino sem mais provas. Judith também acha que Reinert está obcecado pelo caso porque gosta de Liv e quer impressioná-la, não por razões legais. Logo, Odd e Mathieu entram no quarto da falecida para mover o corpo e Liv precisa se esconder debaixo da cama novamente. Odd se abaixa para pegar uma garrafa caída, mas felizmente não vê a irmã. Ele também abaixa a cama e Liv se preocupa que a máquina possa esmagá-la, mas não desce tanto. Depois que os homens saem, Liv tenta sair e é bloqueada pelos filhos da paciente. Ela finge que estava trabalhando e oferece suas condolências antes de finalmente fugir. Quando chega em casa, joga o resto do sangue na pia. À tarde, Odd começa a preparar o funeral e encontra um bilhete de Arvid dizendo que queria um caixão danificado que não pudesse ser vendido. Odd quer que Liv escreva um discurso e ela inicialmente se recusa, mas muda de ideia ao ver o estresse do irmão. Nesse momento, Odd percebe que os olhos de Liv têm manchas de uma cor diferente e ela nega imediatamente, mas ao ir ao banheiro confirma que é verdade. Depois, ela sai para caminhar e é encontrada por Sverre, que quer fazer mais exames. No entanto, Liv diz que agora está se sentindo bem. Ao voltar para casa, tenta escrever o discurso, mas continua se distraindo com o saco de sangue no lixo. Ela fecha a porta para evitar olhar para ele, mas então uma mosca entra e o zumbido machuca seus ouvidos sensíveis. Sentindo que está enlouquecendo, Liv segue outro barulho lá fora e descobre que é o cortador de grama do vizinho, que ela chuta para desligar. O dono da máquina é Martin, que a repreende pela atitude, piorando o humor dela. Ao mesmo tempo, Reinert está em um encontro com a sobrinha de Judith, que foi enviada pela tia para distraí-lo de Liv. Enquanto dirigem pela cidade, Reinert para o carro ao ver uma briga. Acontece que é Liv que está furiosamente batendo em Martin no chão. O homem implora por misericórdia e Liv para por um segundo antes de começar a socá-lo novamente. Reinert agarra Liv por trás, mas é jogado para o outro lado do jardim. A acompanhante de Reinert vai verificar se ele está bem, enquanto Liv percebe que está perdendo o controle e foge. Mais tarde, na delegacia, Reinert adiciona fotos de seus hematomas às evidências do caso da família. Ele tenta ligar para Liv, mas ela não atende. Judith acha que ele está paranoico novamente. Mesmo assim, Reinert lembra que Arvid tinha 7 costelas quebradas e começa a se perguntar se a força misteriosa de Liv causou isso. Em casa, Liv continua ouvindo as gravações e descobre que a mãe estava preocupada com sua necessidade de sangue e com a probabilidade de passar a escuridão para a filha. De repente, as luzes começam a piscar e Liv corre para o banheiro para vomitar sangue antes de gritar. Em seguida, ela começa a suar e tremer, mostrando sintomas de abstinência. Ela tem alucinações e acaba indo até a pia para lamber qualquer resquício de sangue. Como não é suficiente, ela procura o saco de sangue no lixo e bebe as últimas gotas. Ainda não é muito, mas ajuda a acalmá-la. Quando Odd chega para buscá-la para o funeral, Liv percebe que ficou trancada em casa por alguns dias. Odd acha que é uma reação natural ao luto e não desconfia de nada. No funeral, Odd fica irritado porque a floricultura cometeu um erro de grafia na faixa, mas se força a se acalmar antes que os convidados cheguem. Reinert tenta compartilhar suas conclusões com Judith, mas ela pede que ele espere o funeral acabar. Sverre também diz a Liv que eles precisam conversar mais tarde. Durante a cerimônia, Liv se distrai e precisa ser chamada várias vezes para fazer o discurso. Ela tenta ler o que escreveu, mas começa a se sentir tonta e continua ouvindo
a mãe dizendo: "Eu preciso de sangue." Sem conseguir suportar, Live foge e Reinert a segue enquanto Odd termina de ler o discurso. No meio da noite, Live acorda na floresta e encontra dezenas de chamadas perdidas de Reinert e do irmão. Live decide visitar Reinert e, ao entrar, a luz machuca seus olhos. Reinert a abraça para confortá-la e Live consegue ouvir o coração dele batendo bem alto. Na manhã seguinte, Live acorda na cama coberta de sangue ao lado de um Reinert morto. Depois de cobrir Reinert com os lençóis, Live corre para lavar o sangue da boca e sai rapidamente. No caminho para casa, Judith a vê e percebe que ela está nervosa. Judith só quer saber se Live viu Reinert, já que ele não apareceu no trabalho, mas Live finge que não sabe de nada. Enquanto isso, Odd segue o conselho de Martin e oferece um desconto aos filhos da senhora falecida para tentar vender um caixão caro, mas não dá certo. Os filhos ficam irritados quando Odd faz uma piada mórbida e compram um modelo mais barato, sem decoração. Quando Live chega ao escritório, ela quer confessar o que está acontecendo, mas Odd fala primeiro e admite que eles vão perder a casa em breve. Live olha para o grande caixão que os clientes compraram e tem uma ideia. Nesse momento, Rose aparece e menciona que o banco ligou, então Odd tenta inventar uma desculpa, enquanto Live aproveita para pegar alguns equipamentos. Saindo dali, Live vê Judith investigando um acidente de carro e Sverre passa, lembrando-a de que precisam conversar. Enquanto Judith examina os livros que caíram da van acidentada, ela descobre pó ilegal escondido nas capas. Live volta à casa de Reinert, limpa o sangue do chão e coloca o corpo em um saco. O celular de Reinert recebe ligações constantes de Judith, então Live usa o rosto dele para desbloquear o aparelho. Fingindo ser Reinert, ela envia uma mensagem dizendo que ele está doente e não vai trabalhar hoje. Judith, desconfiada, vai até a casa dele. Sem resposta na porta, ela olha na garagem e vê o carro lá. Liv usa os equipamentos funerários para sair com o corpo antes que Judith a veja, mas na pressa não percebe uma mancha de sangue na parede. Pouco depois, Judith vê Liv atravessando a ponte e pergunta sobre o pacote que ela carrega. Liv finge que são apenas coisas do depósito da família. Quando chega à funerária, Liv desembala o corpo de Reinert e percebe a marca de mordida no pescoço dele. Ela cobre a cabeça dele com plástico e fita para evitar vazamentos e coloca o corpo no caixão da senhora, escondendo-o sob os lençóis. Liv finge que apenas reforçou o acolchoado do caixão para não parecer tão vazio. Liv o abraça para distraí-lo e o convence a fechar o caixão para que ele possa ser enviado ao crematório. Mais tarde, Odd participa da aula de negócios de Martin. Durante a aula, Martin faz perguntas para analisar os pontos fortes e fracos da funerária. Odd perde a paciência, grita que ninguém morre naquela cidade e sai da sala irritado. Enquanto isso, Liv vai ver Sverre, que tira uma nova amostra de sangue. Sverre pergunta como Liv está se sentindo e lembra que pode ouvir os problemas dela em sigilo. No entanto, Liv diz que está bem e vai embora. Naquela noite, Odd pensa em contar para Rose sobre a dívida, mas muda de ideia quando ela revela que está grávida. Odd fica radiante, mas Liv ouve tudo do lado de fora e decide não incomodar o casal com seus problemas. Ela vai para o quarto e continua ouvindo as fitas. Na manhã seguinte, Odd leva café da manhã para Liv e conta sobre o bebê. Ele explica que usou a notícia como desculpa para convencer os filhos da senhora a pagar por um funeral completo. Então, o caixão não será cremado ainda. Em vez disso, será aberto para a cerimônia. Mais tarde, Liv corre até a igreja, mas a porta principal está trancada e Odd já está lá dentro organizando tudo. Ela consegue entrar pela janela e se esconde atrás de alguns móveis até Odd sair. Nesse momento, o corpo de Reinert se levanta. Liv observa, chocada, enquanto Reinert sai correndo para fora da igreja. Enquanto ela o persegue, Odd chega com a família e amigos da senhora falecida. O corpo no caixão está em péssimo estado após Reinert tê-lo empurrado e os filhos da senhora se recusam a pagar pelo serviço. Na floresta, Liv encontra Reinert, que
tenta atacá-la. Ela o golpeia algumas vezes para se defender, mas Reinert luta de volta, obrigando-a a continuar batendo. Por fim, Reinert a domina e a empurra contra troncos com tanta força que ela desmaia. Levi encontra uma pedra e acerta Reinert, deixando-o inconsciente. Na delegacia, Judith ainda está preocupada com Reinert e verifica o escritório dele, onde encontra uma foto amassada de Live no lixo. De repente, Live aparece e diz que encontrou Reinert na floresta sem roupas, exceto por um saco na cabeça. Ela afirma que ele a atacou do nada e que o nocauteou em legítima defesa. Um dos policiais brinca que Live o pegou no meio de algo estranho, mas Judith desconfia e diz que saberão a verdade quando Reinert acordar. Preocupada com o que ele pode dizer, Liv vai ao quarto do hospital e o sufoca com um travesseiro até matá-lo. Nesse momento, Sverre entra, mas não parece surpreso e pede que Liv espere um segundo. De repente, Reinert acorda gritando. Depois de cobrir Reinert com os lençóis, Sverre pede que Live fique de guarda enquanto ele tira uma amostra do próprio sangue e a injeta em Reinert para acalmá-lo. Enquanto isso, Odd vai ao banco para contar ao assessor financeiro que será pai, mas isso não lhe garante uma extensão completa do prazo. Ele recebe uma proposta: se pagar 30 mil, o restante da dívida poderá ser prorrogado. No caminho para casa, Odd, frustrado, joga várias cadeiras em uma piscina. Rose o encontra e anuncia que eles têm um cliente, Martin, que quer enterrar o primo que morreu na Suécia. Odd explica que passaportes mortuários e a papelada internacional são muito caros e pede 30 mil como pagamento. Para sua surpresa, Martin aceita imediatamente. Pouco depois, Reinert acorda se sentindo melhor. Nesse momento, Judith chega para interrogá-lo, mas Sverre a interrompe, explicando que Reinert teve um episódio psicótico e não se lembra de nada. Sverre diz que Reinert pode ir para casa, mas Liv não acha uma boa ideia. Mais tarde, Sverre visita Liv e revela que foi ele quem pediu à mãe dela para gravar as fitas. Sverre explica que a mãe de Liv tentou parar de beber sangue, mas enlouqueceu, então Arvid a levou para vê-lo. Ele prometeu não expor a situação e tentou ajudá-la a lidar com a condição enquanto estudava o sangue dela. Seu objetivo era descobrir o segredo que fazia os vampiros se curarem rapidamente e permanecerem jovens para usar isso na medicina. No entanto, antes que pudesse concluir algo, a mãe de Liv tirou a própria vida. Sverre diz que usou a mentira sobre hipotermia para proteger Liv, mas agora acredita que Reinert deve ser queimado antes que mate alguém. Liv acha que isso é injusto e pede um dia para falar com Reinert na esperança de que ele tenha controle. Sverre lhe dá 2 amostras de sangue para satisfazer a fome por enquanto. Enquanto isso, Reinert está em casa lidando com os efeitos da abstinência. Judith estuda o caso da família e inclui a situação de Reinert nas evidências, ficando mais desconfiada. Na manhã seguinte, Liv faz vários smoothies com o sangue e derruba um pouco na mesa. Odd prova e acha o gosto ruim, mas acredita quando Liv diz que é suco de beterraba. Depois, Liv vai à casa de Reinert, mas ele não atende. Ela entra e encontra a casa bagunçada, com Reinert parecendo doente. Liv oferece o smoothie e tenta explicar que passou pela mesma situação, mas Reinert a ignora e sai. Liv tenta segui-lo, mas perde o carro dele de vista. Na delegacia, ela descobre que ele não está lá. Judith aproveita para fazer algumas perguntas e fica ainda mais desconfiada da atitude estranha de Liv. Mais tarde, Liv recebe uma ligação de Sverre que a lembra de dar sangue a Reinert para evitar mais mortes. Sverre, em seu escritório, continua misturando o sangue de Liv e Reinert em suas próprias feridas. Enquanto isso, Odd cruza a fronteira até a Suécia para buscar o corpo. No necrotério, dizem pelo interfone que o corpo só estará pronto à noite. Mais tarde, um funcionário chega em um carro caro e explica que vende caixões luxuosos, dizendo às famílias que foi a escolha do falecido. A conversa é interrompida quando o médico do necrotério avisa que o corpo está pronto. Odd move o corpo para um caixão e comenta sobre o peso dele, mesmo sendo magro.
Curioso, Odd pergunta sobre a morte, mas o médico diz que ele só deve dirigir. No caminho de volta, Odd fica preocupado e para o carro para inspecionar o corpo. Ele encontra pó ilegal escondido sob a pele na ferida de autópsia. Furioso, Odd liga para Martin, que zomba dele por acreditar que alguém pagaria 30 mil por um corpo comum. Martin lembra Odd de sua situação e Odd, desesperado, não tem escolha a não ser continuar. Ao cruzar a fronteira, Odd aumenta o calor do carro para piorar o cheiro de decomposição, enganando os policiais. Os documentos estão em ordem, então Odd é liberado. Ele entrega o corpo a Martin, que paga em dinheiro, enquanto um cúmplice abre o corpo para confirmar que o pó está intacto. Sentindo-se culpado, Odd se esconde no banheiro de um posto de gasolina para refletir. Ele fica lá por 2 horas e um funcionário chama a polícia. Judith encontra Odd, que confessa estar estressado com problemas financeiros. Judith sugere vender um depósito, mas Odd diz que não tem um, deixando-a ainda mais desconfiada de Liv. Enquanto isso, Liv continua procurando Reynard, mas começa a se sentir tonta e precisa beber o restante do smoothie. Ela para de atender às chamadas de Sverre, então ele também sai para procurá-lo. Nesse momento, Reynard cede à fome e persegue uma criança na rua. A criança tropeça e se machuca e o sangue a deixa ainda mais insana. Antes que Reinert ataque, Sverre aparece e o injeta para adormecê-lo, revelando que foi ele quem injetou Liv. Quando Liv chega ao local guiada pela audição, Sverre e Reinert já se foram. Vendo sangue no chão, Liv presume o pior. Ela liga para Sverre, que pede que vá até o celeiro antigo. Lá, Sverre dá a ela uma garrafa de sangue e explica que deve alimentar Reinert para mantê-lo calmo. Liv encontra Reinert inconsciente, acorrentado na parede, mas ouve um barulho e percebe que Sverre trancou a porta para matá-los juntos. Antes de acender o fogo, ele devolve o colar de Liv. Ela tenta escapar por uma janela, mas cai. Lembra-se da garrafa e a abre para acordar Reinert. O cheiro deixa Reinert furioso e ele quebra as correntes, destruindo a madeira. Liv continua se movendo e quando Reinert tenta atacá-la, ela se abaixa, fazendo-o atravessar a janela bloqueada. Assim, Liv também consegue sair. Sverre tenta fugir, mas Liv o persegue e o derruba, cheia de raiva. Sverre tenta se justificar, dizendo que sabia que Liv sobreviveria ao fogo e que poderia ajudá-la a levar uma vida normal. Porém, Liv, cega de fúria, começa a sufocá-lo. Sverre lembra que ela não é uma assassina e Liv, chorando, o solta. Nesse momento, Reinert aparece e começa a estrangular Sverre. Liv usa o sangue da garrafa para acalmá-lo, mas já é tarde demais. Sverre está morto e com a mente mais clara, Reinert começa a chorar. Depois, Liv e Reinert levam o corpo de Sverre para a funerária. Liv explica que o equipamento de embalsamamento retira o sangue do corpo e o substitui por produtos químicos, o que significa que eles podem drenar Sverre para ter um bom estoque de sangue e queimar o corpo depois. A máquina começa a funcionar e Liv enche qualquer jarro que encontra. Quando terminam, colocam o corpo no porta-malas do carro policial de Reinert. Enquanto isso, Odd não consegue dormir por causa da culpa e vai ao escritório, onde queima o dinheiro. Nesse momento, Liv aparece para procurar as chaves do crematório, mas acaba conversando com o irmão. Odd admite que o banco vai tomar a casa em breve e que só um funeral excepcional pode salvá-la. Liv o abraça e promete que algo vai aparecer. Lá fora, Judith encontra Reinert no carro e entra para contar que está perto de resolver o caso de Arvid. De repente, ela sente o cheiro ruim, mas acha que Reinert soltou um pum e sai. Liv volta e anuncia que não vão queimar Sverre porque Odd precisa de um funeral. Reinert se recusa no início, mas Liv lembra que ele é policial e pode manipular as evidências. Pela manhã, Reinert vai à delegacia e ouve Judith discutindo o caso da família. Agora, ela acredita que suspeitar da mãe de Liv no passado não estava errado. A conversa é interrompida por uma ligação do hospital informando que Sverre foi encontrado morto em casa. Ao mesmo tempo, Odd recebe a mesma ligação, o que o deixa animado. Minutos depois, Odd chega à casa do médico para buscar o corpo e Reinert diz que ele morreu de causas naturais, explicando que Sverre era velho, estressado pelo trabalho e bebia muito. Odd percebe que o corpo ainda está fresco, mas acredita na conclusão de Reinert. Depois, Reinert relata a Judith que não encontrou nada suspeito
feito e que uma autópsia não é necessária, mas Judith ainda desconfia. Em casa, Liv esconde todas as fitas e toma o sangue de Sverre no café da manhã. Reinert aparece dizendo que não pode continuar com isso e Liv o conforta, prometendo que vão resolver tudo. Quando Reinert entende mal a situação e tenta beijá-la, ela se afasta. Achando que Liv só está usando ele como álibi, Reinert vai embora. Na funerária, Odd conversa com a irmã de Sverre e aponta os gostos caros do médico, convencendo-a a comprar o caixão mais luxuoso e o melhor serviço de funeral. Depois que ela sai, Odd prepara o corpo enquanto dança ao som de música alta para comemorar a venda. Liv fica feliz ao ver Odd tão animado, mas começa a se preocupar quando ele nota que o corpo de Sverre ainda não está rígido. Ele pensa em avisar a polícia, mas Liv aponta que, se investigarem o corpo, não receberão o dinheiro do funeral a tempo. Então Odd decide ficar quieto. Naquela noite, Liv tenta ligar para Reinert, mas ele não atende. Ela deixa uma mensagem dizendo que realmente se importa com ele. Odd, ainda assombrado pela culpa, interrompe os preparativos do embalsamamento para contar a verdade a Rose. Pela manhã, Liv é acordada pelo som de Odd e Rose discutindo. Rose acha que Odd deveria cuidar da família, mas Odd tem medo de perder a licença se esconder informações da polícia. Ao ouvir isso, Liv sai correndo de casa. Na delegacia, Judith liga para o chefe e recebe autorização para uma autópsia em Sverre. O chefe diz que se houver evidências suficientes, Judith pode prender Liv. Nesse momento, Liv arrasta Reinert para um local privado para discutirem o que fazer. A conversa vira uma briga e Liv chama Reinert de assassino, o que o magoa e o faz ir embora. Depois, Liv volta para casa e encontra Odd e Rose se reconciliando. Sentindo-se culpada, ela mostra o colar ao irmão e explica que Sverre a atacou. Ela admite que esteve envolvida na morte dele apenas por legítima defesa, mas não menciona seu vampirismo. Liv quer confessar o crime à polícia para evitar a autópsia e garantir o funeral. Mas antes que Odd possa reagir, Judith aparece para prender Liv. Antes de sair, Judith ordena que Odd envie o corpo ao necrotério, sem ouvir o que ele tem a dizer. Liv passa a noite inteira na cela. Na manhã seguinte, Reinert vai checar Liv, que diz que Arvid estava certo, que manter vampiros vivos não vale a pena. Reinert sugere que fujam juntos para outra cidade, mas ao saírem da cela, Judith os encontra. Reinert finge que está interrogando Liv. Nesse momento, eles recebem uma ligação do necrotério, informando que Sverre já foi embalsamado, então não podem fazer a autópsia. Parece que Odd terminou o trabalho antes de entregar o corpo para proteger a irmã. Judith vai confrontar Odd, que finge ter feito o trabalho na noite anterior, como originalmente pretendia, e aponta que Judith nunca o deixou explicar. Liv ouve isso pela janela e chora, tocada pelo gesto do irmão. Logo depois, Liv é solta e Sverre tem um funeral caro que salva o negócio de Odd. Os policiais também comparecem ao funeral e Judith continua achando tudo suspeito. Depois do funeral, os irmãos voltam para casa e Odd finge que está tudo bem. No entanto, ele não consegue parar de pensar no momento em que fez o embalsamamento, porque descobriu que o corpo de Sverre estava sem sangue. Odd continua encarando a irmã, se perguntando o que ela está escondendo. Terminando assim a primeira temporada de Post-Mortem. Ninguém morre em Scarred, série de suspense e comédia de 2021. E eu espero você no próximo vídeo.